Olá, muito bom dia. Agradeço novamente pela participação e audiência de todos nesse nosso quarto episódio do Bebê Direto ao Campo. E seguindo nessa mesma toada de levar informação ao produtor rural, informação de qualidade, que possa auxiliá-lo na sua gestão da sua atividade e também novas tecnologias que possam ser aplicadas ali na gestão. Convidamos hoje o Gerson, é o Head de Produto e Inovação da Gênica, tá? E o Ricardo Tavares, que é o Supervisor de Produção de uma indústria sucroenergética que aplica, tá, esses desenvolvimentos aqui propiciados pela Gênica, tá? E para começar o nosso bate-papo, eu convido o Gerson. Gerson, tudo bem? Olá, Jefferson, tudo bem? Olá a todos os espectadores, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco mais sobre agricultura regenerativa. Muito bom, Gerson. Gerson, então iniciando, tá? Você podia explicar para a gente o que tem a Gênica, o que ela tem de inovação? A gente segue numa vertente muito grande, tá? De inovação no campo, dessa agricultura regenerativa, de um mercado consumidor mais atento, tá? À qualidade de produção, de estar sendo produzida, a forma de que está sendo, pela qual está sendo produzido o seu alimento. O que a Gênica tem, tá? Esses produtos orgânicos, produtos bioinsumos, tá? Novas formas ali de tratar doenças, pragas, o que ela tem de diferencial ali para entregar para o produtor rural e melhorar a sustentabilidade da sua atividade? Perfeito, Jefferson. A Gênica é uma indústria especializada em bioinsumos, então ela desenvolve tecnologia, pesquisa, em ferramentas que trabalhem especificamente no controle de pragas, doenças, na promoção de crescimento vegetal, na melhoria do sistema, só que em associação ou em benefício da natureza. Então a gente fala que a gente transforma a agricultura usando a natureza a nosso favor, né? Os bioinsumos têm esse viés de solucionarem um problema específico que a curto prazo está causando prejuízos, mas em paralelo melhorar a biodiversidade do sistema, manter essa alta diversificação de micro-organismos, meso, macro-organismos, que vão ser benéficos para a planta, para o cultivo de interesse econômico. Então, a Gênica trabalha nessas frentes. A gente trabalha com bactérias, com fungos, com substâncias orgânicas, com sementes de plantas de cobertura, todas elas que de forma integrada, todas as ferramentas, né, que de forma integrada vão ajudar a construir um sistema produtivo mais eficiente. Além disso, a gente tem outros serviços, né, que vão ajudar o produtor a fazer essa agricultura mais eficiente, que são a Biotech School, uma plataforma de educação, a própria parte de análise metagenômica, de análises biológicas, para entender a qualidade biológica dos solos, como que isso pode evoluir, como que a gente pode modular o microbioma, que é a parte biológica, a fertilidade biológica do solo, em prol do cultivo de interesse econômico. Então, são várias ferramentas que integradas vão gerar um resultado muito mais substancial para o produtor rural. O nosso grande diferencial está em amarrar essas soluções, né, através do sistema Regenera, que ajuda o produtor com esses três pilares. Capacitação, então o produtor e sua equipe entenderem a melhor forma de utilizar essas ferramentas, entenderem os fundamentos da agricultura regenerativa, a forma de fazer uma agricultura mais eficiente, associada a diagnóstico, então não só o diagnóstico agronômico, entender o sistema de produção, mas também utilizar de ferramentas, como eu citei, análise metagenômica e outras análises biológicas, para entender como que eu posso modular o sistema e torná-lo mais eficiente, e uma caixa de ferramentas, um portfólio amplo de soluções biológicas, orgânicas, bioestimulantes, nutricionais, que permitam essa construção de sistema robusta, né? Certo, Thiago. Muito bacana esse programa, né? Acho que é muito importante, né? Além, né, de estar fornecendo esses produtos biológicos que aumenta ali, né, a sustentabilidade também, essa regeneração do solo. Acho que é um enfoque muito grande hoje em dia, né? Não só a genética inserida dentro da semente, mas tem um ambiente trabalhando a favor da produção também, uma regeneração do solo que aumente esse potencial produtivo, né? Juntando ali genética, ambiente ali, tá? Para estar propiciando, tá, todo o potencial produtivo das lavouras. É muito importante isso estar sendo aplicado a campo, né? Eu vi que tem vários produtos, né, oferecidos pela Gênica, o Gerson. Então, combate nematóides, né, bioestimulantes, né, inoculantes ali dentro. Você quer tratar um pouquinho mais deles aí, do que tem de diferencial os produtos e também o que pode trazer de ganho assim para o produtor, tá? Em ganho de produtividade, redução de custo, tá? O que ele vai ter a mais estar aplicando ali por estar aplicando esses sistemas biológicos, ali, defensivos biológicos, tá? Um manejo integrado de pragas dentro da sua lavoura. Você consegue explicar um pouquinho para a gente, Gerson? Claro,
Ah, eu acho que o manejo de pragas pode ser um bom início aí da nossa conversa, Jefferson, porque a gente tem hoje ferramentas à base de fungos entomopatogênicos, né? Ou seja, fungos que controlam, que causam a morte de insetos. No caso, a gente está mirando os insetos praga, que são, por exemplo, a Bovéria, o Metarrhizium, que no nosso portfólio são o Latra e o Aradia. Esses fungos eles têm uma característica interessante, que eles usam o inseto para se multiplicarem, né? Então, toda vez que a gente usa esses produtos, usa o Latra, usa o Aradia, para controlar, por exemplo, no caso da cana-de-açúcar, a cigarrinha, os fenóforos, os próprios insetos vão ser fonte de energia para que esses fungos se multipliquem no sistema. Evidentemente, se eu fizer uma aplicação hoje e outra daqui a um ano, eu não vou conseguir a quantidade necessária de esporos para eu garantir a permanência desse fungo no sistema. Mas conforme eu vou usando duas, três aplicações por ano após ano, eu vou saturando esse sistema e eu vou reestabelecendo essa população no ambiente, até porque foi de lá que nós retiramos ela, né? E aí eu passo a ter uma população básica desses fungos no ambiente, que numa nova geração de insetos ou insetos migrados de uma área para outra, eu já tenho uma contaminação antes mesmo de eu aplicar naquele ano, por exemplo, do inseto com a população de fungo que já estava ali, e eu tenho uma população muito mais estável de pragas no ambiente agrícola. Então, esse é um exemplo bem interessante, o uso consistente de fungos entomopatogênicos, diminuindo a flutuação populacional de pragas no sistema de produção. No outro caso interessante, quando você fala de nematóide, doença de solo, saúde de solo, né? Que aí a gente vai falar de uma série de produtos que a gente tem, o paládio, que é um nematicida, o congrega, que é um fungicida, o Dúlia, que vai ajudar na diversidade biológica, né? Pensando numa base orgânica, enfim, o Inceptor, que é uma bactéria que tem capacidade de disponibilizar fósforo, promover crescimento vegetal. Todos esses produtos associados, eles vão, além de fazer essa função específica, porque eu tenho ali organismos que são antagonistas a doenças de solo, antagonistas a nematóides, que são solubilizadores de nutrientes, assim por diante, eu tenho o conjunto deles trabalhando de forma complementar. Ou seja, quando eu falo em aumentar a eficiência da planta em absorver, em utilizar o fósforo que foi aplicado através do fertilizante, o mesmo fósforo que já está no solo em função das safras anteriores, ter fósforo disponível é importante, por isso eu coloco uma bactéria que acidifica a rizosfera e solubiliza fósforo, disponibiliza fósforo para a planta, ou que libera fósforo orgânico. Só que não basta eu ter fósforo disponível e não ter raiz funcional para absorver. Então, proteção de raiz com os fungicidas, com os nematicidas biológicos, vai ser importantíssimo para aumentar também a eficiência de uso de fertilizante. Da mesma forma que ter mais raiz, especialmente para o fósforo, que é um elemento imóvel no solo, quanto mais raiz eu tenho, quanto mais pelo absorvente eu tenho, maiores são as chances de eu conseguir acessar esse fósforo que está em um determinado local ali no solo. Portanto, eu utilizar promotores de crescimento, promotores de hormônios vegetais, por exemplo, como é o caso do azospirilo, que é um potente enraizador, eu estou indiretamente impactando também a eficiência de uso do nutriente. Então, nutrição, fisiologia, proteção, fitossanidade, tudo isso está integrado. E esse entendimento do sistema como uma engrenagem ou como uma máquina que trabalha de forma conjunta, né, e cada função é uma das engrenagens desse sistema, é fundamental, porque a microbiologia é muito complexa. Então, tem vários. Eu consigo trabalhar em vários pontos que juntos vão fazer minha máquina funcionar melhor. E esse é o fundamento da regeneração de sistemas. É eu tampar esses vários gaps que eu tenho no microbioma, que eu tenho na fertilidade biológica, para fazer a máquina funcionar de forma mais eficiente. É a biodiversidade que vai nos dar esse funcionamento melhor. Muito, muito bom, Gerson. Então, o entendimento do sistema, como funciona todo o sistema e essa integração, né, para propiciar toda uma melhoria ali do processo produtivo, que resulte, né, na maior produtividade, menor custo ali da lavoura, né. Falando em custo, assim, há quanto tempo, assim, para ter um resultado, Gerson, quanto tempo para a gente para ter um resultado ali o produtor, tempo de aplicação, mais ou menos a redução de custo que ele pode ter nesse período ali, ou o ganho de produtividade compensa algum custo? Você pode explicar para a gente, Gerson? Claro, excelente pergunta. O ROI do Regenera, ele é bastante alto. A gente estima um payback já na primeira safra positivo, tá? O payback já em apenas uma safra, justamente pelo incremento de produtividade que você citou. Então, dificilmente a gente vai pegar um sistema que está 100% equilibrado, porque a agricultura convencional, ela está muito baseada no monocultivo, muitas vezes você não tem um aporte
muito grande de matéria orgânica, você não vai ter uma rotação de culturas muito ativa. Usualmente, no sistema convencional, né, você vai ter monocultivo, você vai ter homogenização do sistema, uso mais intensificado aí de agroquímicos, de fertilizantes minerais, e isso gera muitas lacunas na biologia do sistema. Então, quando você entra com bactérias associadas a fungos, né, com essas funções nematicidas, fungicidas, promotores de crescimento, fixadores, solubilizadores de forma integrada, você tampa várias lacunas e já consegue um incremento de produtividade. No caso de soja, não é incomum, regenera já no primeiro ano, entregar de 3 a 5 sacos por hectare. No caso da cana-de-açúcar, não é raro a gente esperar aí um incremento de 4 a 8 toneladas por hectare. Só que o interessante é o resultado cumulativo desse uso contínuo. Então, se eu for trabalhar de forma cumulativa, no primeiro ano eu vou ter um resultado legal em produtividade, mas talvez a população de nematóides não se alterou muito, talvez a população de pragas ainda não teve um impacto tão grande. Ainda vou ter que fazer uma aplicação de inseticida químico, por exemplo, ou duas, associadas aos biológicos, né? Então, pode ser que apesar de eu ter um retorno positivo, porque eu aumentei a produtividade, às vezes eu tenho um custo de produção equivalente. Um regenera completo aí, um sistema completo, fazendo um manejo inteiro. A gente está falando em cana-de-açúcar de investir aí 2 toneladas por hectare, numa soja em torno de 2 sacas por hectare. Então não é um investimento tão alto, tendo em vista a diversidade de ferramentas que eu estou citando, tá? Nós estamos falando em usar 12, 14 micro-organismos, mais base orgânica, adjuvantes compatíveis com biológicos, um manejo bem completo, com o diagnóstico incluso nesse valor de análise do solo, né, com a parte de capacitação inclusa nesse valor também. Então não é um investimento tão alto pelo retorno que você tem. Mas o que é interessante é ver o efeito cumulativo. No primeiro ano eu vejo resposta em produtividade. No segundo ano, além de resposta em produtividade, no caso de um veranico, de um estresse biótico ou abiótico, eu já vou conseguir ver uma lavoura mais tolerante àquela situação em função da interação com esse microbioma. E na parte de pragas, já no segundo ano, seja numa lavoura num sistema de soja milho, seja no sistema de cana, eu já espero, uma vez que eu estou usando aqueles fungos entomopatogênicos, eu já espero uma pressão menor de pragas, o que pode me levar a uma economia de inseticida químico, tá? No segundo ano. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que monitorar. O pilar inicial do manejo integrado de pragas é monitoramento. Num ano pode ser que eu não preciso aplicar inseticida, no outro ano eu preciso, em função de condição ambiental, em função da região em que eu estou, em função do que o vizinho plantou, né? Então é sempre importante a gente fazer o monitoramento. Mas a área regenerativa, em comparação a uma área convencional, a gente já espera no segundo ano reduzir o número de aplicações de inseticidas químicos. Num terceiro ano, eu já posso monitorar e acompanhar para buscar uma redução até no número de aplicações de inseticidas, sejam eles químicos ou biológicos. Então, é muito importante fazer esse acompanhamento, mas já tem fazendas e já tem sistemas que mostram que com 3, 4 anos de manejo eu consigo sim substancialmente reduzir o número de aplicações, ter uma lavoura mais eficiente, ou seja, eu gastando menos eu consigo produzir mais e ter um retorno sobre o investimento ainda maior. O efeito cumulativo é muito positivo. Pô, muito, muito bom, Gerson. São grandes vantagens aí que estão sendo demonstradas aqui na sua fala, né? E para a gente ter agora, tá, uma agricultura regenerativa na prática, eu convido o Ricardo Tavares. Ricardo, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Obrigado pelo convite aí de vocês. Nós que agradecemos aqui a sua participação, Ricardo. Você poderia abordar para a gente um pouquinho, tá? Como é que está sendo na prática a aplicação dessa agricultura regenerativa, desses produtos biológicos, da qual cultura que você está implantando, quais os produtos estão sendo implantados lá dentro, né? Tamanho de área e os ganhos que você pode observar aí dentro da atividade, Ricardo? Sim, sim. Aqui a gente está na cultura da cana-de-açúcar. A gente está indo por um caminho que a gente vê que não tem mais volta, né? É muito gratificante para a gente saber que a gente tem essa oportunidade de substituir no futuro aí, no meu caso já é até um presente, substituir produtos químicos aí por produtos biológicos, né? Além de ser uma tranquilidade na hora que você põe a cabeça no travesseiro, não só no aspecto de solo, mas inclusive até na parte de aplicação, com os nossos funcionários e tudo mais. Então, a gente acredita estar num caminho que não tem mais volta. E aí, para somar isso tudo, a gente tem ainda bons resultados, né? A gente, a gente já está aqui há 4 anos na usina usando produtos biológicos e a Gênica é uma das nossas parceiras aqui já. A gente tem vários campos de experimento e na grande maioria deles a gente teve bons resultados, né? A gente vê que
Quando a gente começa a tratar o solo como um organismo vivo, né, não só a planta, quando a gente estava mais acostumado a trabalhar anteriormente, da mesma forma que fica um pouco mais complexo a gente avaliar esse ambiente novo, a gente também acaba entendendo que é muito mais lógico também trabalhar dessa forma com produtos biológicos, né? Então, hoje, no nosso manejo aqui da cana-de-açúcar, a gente utiliza os biológicos em várias entradas, né? Desde do preparo do solo, uma rotação de cultura, a gente já começa a fazer alguma inserção, já lá no PPI, no plantio, na fase do suco de plantio, nos tratos culturais, em aplicações aéreas, né? Então, existe hoje já vários micro-organismos, cada um com uma aptidão, desde de controle de nematóides, tem ajudado muito no controle dos fenófilos também, que é um problema muito sério, pelo menos na minha região aqui de cana-de-açúcar, e no caso específico dos fenófilos, a gente já tinha visto que o químico, além de ser uma aplicação ruim de ser feita, a gente via que já não tinha mesmo uma eficiência muito baixa de aplicação. Então, eu tinha uma operação cara, né? E com uma baixa eficiência de aplicação. Então, hoje, os biológicos, a gente vê que não é um caminho mesmo sem volta. Compensou financeiramente, compensou em aumento de produtividade e nessa tranquilidade. Hoje, a gente está trabalhando com um produto biológico, recuperando solos, recuperando toda uma vida no ecossistema que a gente tinha, regenerando, né, o nosso sistema. E então, assim, hoje é tudo de bom para a gente. Não vamos voltar mais atrás com química. Pô, muito bom, né? Para ver essa quebrando um pouquinho, né, dessa resistência das pragas ali. É um produto novo, né? Como se dito, aí não estava tão eficiente o produto químico, entrando com um produto biológico, né, Ricardo? Ele auxiliando aí nesse combate dessas pragas já que tinham criado uma certa resistência, né? É uma redução também do custo de produção, né? Você tem que estar colocando mais aplicações para estar observando algum resultado, né? Então ele traz sim uma redução de custo financeiro, né? E pode-se observar também, né, um aumento de produtividade, como você falou, né? Redução de nematóides. E aqui também a gente acabou, assim, quando a gente optou em trabalhar com organismos, é todo um sistema que a gente tem que mudar, né? Então a gente acabou mudando desde o nosso manejo todo de fungicida químico, a gente mudou toda a nossa forma de fazer a adubação, né? A gente sempre pensa hoje em como a gente acaba tendo uma monocultura, por mais que a gente faça rotações nas reformas, mas não deixa de ser uma monocultura a cana-de-açúcar, a gente acaba sempre pensando em melhorar o ambiente para esses micro-organismos prolongarem a sua vida ali, né? Então, além de eu fazer a inserção com uma certa frequência, a gente também mudou as nossas práticas aqui para produtos orgânicos, minerais, né? Bastante ácido úmico, fúvico, então isso aí tudo acaba agregando nesse sistema de trabalho com produto biológico e o reflexo em produtividade. A gente já nos últimos 2 anos tivemos saltos de produtividade aqui, a gente acabou aumentando a nossa área de aplicação de biológico. É um manejo um pouco mais, um pouco diferente, então existe uma necessidade de um treinamento dos nossos técnicos também, o pessoal que está aplicando, né? Então, são produtos que são vivos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí na hora da aplicação para ter uma máxima eficiência. Ótimo, Ricardo, muito bom. Então a gente pode ver na prática, na eficiência ali, está sendo aplicado um sistema ali de regeneração do processo produtivo, né? E Gerson, eu queria agora te chamar novamente aqui para já ir encaminhando para a parte final aqui, você passar ali aquela experiência para o produtor rural, por que vale a pena tá aplicando esse sistema de sustentabilidade a campo, essa regeneração do solo, produtos biológicos, qual é a vantagem, por que o produtor tem que experimentar um pouquinho isso daí na sua atividade hoje, Gerson. Vamos lá, eu queria até remeter rapidamente à parte de agroecologia mesmo, de ecologia, Jefferson, que é da onde vem esse conceito, né? Por que que uma floresta a gente não precisa adubar, a gente não precisa controlar praga e tal? Porque eu tenho uma diversidade tamanha
que resulta em instabilidade. Eu tenho um nematóide que causa dano à cultura, mas eu tenho um nematóide predador. Eu tenho uma praga, mas eu tenho um fungo ou um inseto que preda ou que parasita aquela praga e não deixa que ela se desequilibre. Então, tem dois conceitos de ecologia que são importantes, que um é que a diversidade gera estabilidade. Então, quanto mais diversificação biológica eu tenho no sistema, mais estável ele é. E, e uma segunda lei que diz que a diversidade regula o tamanho da população. Ou seja, se eu tenho uma diversidade muito grande no solo, dificilmente um nematóide vai crescer população a uma quantidade suficiente que vai causar dano na minha cultura. Então, o fundamento é eu preciso colocar diversidade no sistema. Como eu faço isso? Rotação de culturas, adubação verde, adubação orgânica, organomineral, uso racional de defensivo, uso racional de fertilizantes minerais, uso de produtos biológicos, né, de micro-organismos diretamente. Só que desses pilares, nem todos são fáceis de fazer. Eu não consigo, operacionalmente, é muito difícil ter 10 culturas diferentes no sistema de produção. Operacionalmente, no caso da cana-de-açúcar, eu não consigo fazer uma rotação, uma adubação verde todo ano. Não tenho disponibilidade de adubo orgânico para atender aos 80, 90 milhões de hectares de agricultura que a gente tem no Brasil. Então, o uso de biológicos ele acaba sendo um pilar importantíssimo nessa implementação, nessa manutenção e nesse aumento da biodiversidade no sistema, e ele operacionalmente é muito fácil de acoplar. É claro que eu tenho cuidados, eu tenho que tomar cuidado com mistura de calda, com horário de aplicação, com volume, com taxa de aplicação, etc. Só que é muito eu basicamente consigo aproveitar a operação que eu já tenho na fazenda para colocar essa biodiversidade no sistema de uma forma muito prática. Eu vou colocar micro-organismos que têm aquela função específica, mas que vão ser ativadores de outras populações que vão ter um papel importante ali no microbioma, ali na fertilidade biológica. Então, acho que o ponto é esse, assim, pode ser um primeiro passo muito interessante. E aí a gente vai agregando outras coisas quando a gente vai ver a importância desse manejo. Fazer uma boa rotação de culturas, fazer um mix de plantas de cobertura que vai trazer diversidade no sistema, que seja em 5% da área, em 10% da área, ou seja, a cada 10 anos eu deixo de plantar uma safrinha para plantar um mix de plantas de cobertura, já ajuda. Eu colocar adubo orgânico, adubo organomineral onde eu posso, já coloca carbono orgânico no sistema que vai estimular algumas populações funcionais que vão ajudar a minha planta de interesse econômico. Então, o biológico ele pode ser o primeiro passo para você começar a perceber esse aumento de eficiência, esse ganho de eficiência agronômica do sistema de produção. E fazer isso de forma ordenada é o que a Gênica está propondo. Então, quando a gente traz o sistema Regenera, é justamente para dar um mapa para o produtor para a implementação desse sistema regenerativo, junto com capacitação, que o Ricardo citou muito bem. Isso é um pilar que a gente tem visto como muito importante. O time tem que estar muito alinhado, o time de aplicação, o time de operações, o time de planejamento, tanto de planejamento quanto de execução, tem que estar muito alinhado com os porquês, com os fundamentos, com a importância, para que eles façam isso de forma excelente no campo e consigam gerar os resultados esperados, né? Isso a gente tem feito com os nossos clientes, né? Workshops, acompanhamento a campo, a própria Biotech School, essa plataforma que visa ajudar na capacitação dessa equipe. Então, fazer um bom diagnóstico, como eu citei, todos esses pilares são muito importantes. Então, é nisso que a Gênica tem tentado trabalhar, na visão sistêmica e no suporte a- integral ao produtor, né? Então, com essa plataforma de soluções regenerativas que a gente está trazendo para o campo. Muito bom, Gerson. Então, além de tudo, todos os produtos são fornecidos, né? Está vinculado também a uma assistência técnica, um assessoramento técnico ao produtor para implementar todo esse sistema de regeneração na sua propriedade, né? Isso, exatamente. Muito bom, Gerson. E agora, aquela palavrinha final ali do Ricardo. Ricardo, na sua experiência própria de estar aplicando, tá, essa tecnologia a campo, tá, esse aumento de biodiversidade está sendo notado, está aumentando produtividade, né, como já foi dito por você. Aquela palavra final para os demais produtores rurais aqui, por que vale a pena estar aplicando uma regeneração do solo, tá, aplicando os insumos tá, biológicos na atividade? Você pode dar a palavrinha final aqui para a gente, Ricardo? Ok. Olha, a cana-de-açúcar, por muito tempo, ela teve o seu manejo ali muito estagnado, né? Por muito tempo fazendo as mesmas práticas aí. E o mesmo aconteceu com a produtividade. A produtividade da cana-de-açúcar, há muitos anos já, ela não se eleva tanto, né? Por mais que o material genético das variedades evoluiu, mas o pessoal não tem conseguido produzir tanto. Essa parte de hoje trabalhar com biológico,
é um dos caminhos que vai abrir essas portas aí para aumentar a produtividade. A gente tem aumentado bastante a produtividade aqui. O ano passado a gente já estava na faixa aí de uns 86. Esse ano nós estamos estimando bater os 3 dígitos de produtividade aqui na usina. Lógico que o clima tem ajudado bastante, mas a gente olha para o canavial e vê que está diferente. Um canavial mais limpo, com as folhas limpas, é bem mais propício aí para ajudar na fotossíntese. O aspecto vigoroso, né, a gente vê. E isso daí a gente entende que tem ajudado muito com o uso dos biológicos. Como a gente tem hoje uma série de biológicos para cada etapa do canavial, para cada problema que você tiver, desde aspectos mais assim, nutricionais, então para controle de pragas, tem muitas formas de você começar o manejo, né? Para os produtores que estão aí com medo de dar esse primeiro passo, a gente assina embaixo aqui que vale a pena e faça o teste. Todos os produtos que a gente usa aqui na nossa usina, todos eles são validados em campo, todos eles passam por testes rigorosos aqui e, e a gente tem visto que muitos dos testes que a gente fez com os produtos biológicos têm aumentado a produtividade, o vigor da cana, a qualidade de cana. Então, assim, não, e além de tudo, além do mais, ainda tem um custo reduzido no meu ponto de vista, né? Não é se entrar com produção, uma produção biológica hoje, com biológicos na sua cana-de-açúcar, eu entendo que é muito acessível. Por isso que vale a pena entrar, fazer o teste e não vai se arrepender. Ótimo, ótimo, Ricardo. Então, dessa forma eu agradeço a você, Gerson, agradeço a você, Ricardo, pela disponibilidade, tá, nesse bate-papo que a gente fez, tá, essa troca de experiências, tá, de disseminar esse conhecimento para os demais produtores rurais que nos assistem, tá, e agradecer a todos os outros produtores aqui que nos acompanham aqui nesse nosso 4º episódio. Desejar a todos, tá, um excelente restante de semana e até o nosso próximo episódio. Um abraço a todos.